É um efeito Doppler, aula 13. O efeito Doppler é um efeito relacionado a ondulatório, um comportamento que aparece em ondas tanto de natureza mecânica como eletromagnética. Em natureza mecânica, vamos ter, por exemplo, a situação do som. Quando um carro de som ou uma fonte emitindo algum barulho, tipo uma sirene de ambulância, de polícia, se aproxima ou se afasta, a gente tem uma impressão, uma observação que esse som tem volume maior quando aproxima e volume menor quando se afasta, mas não está relacionado com volume, mas sim com frequência. Quando a fonte se aproxima, ou os dois se aproximam, vamos ter uma compressão dessa onda sonora em relação ao ar. Tá? O ar, digamos, quando a fonte se movimenta, ela se torna um pouco mais densa. Então, o som sofre uma compressão e a gente vai observar frequências maiores em relação ao comprimento de onda, em relação à onda emitida pela fonte. E quando ela afasta, nós vamos ter frequências menores, tá? Não ocorre essa compressão. Então a gente tem a impressão que está diminuindo esse som com esse afastamento. Tá? Então a gente vai ter essa seguinte situação. O jato vai se aproximando, comprimindo o ar. Nós percebemos que aqui ocorrem frequências maiores desse som. E quando se afasta, a gente vai ter frequências menores de repetição dessa onda. Tá? Bom, a segunda situação, a fonte em movimento produz o som, né, enquanto se aproxima de algum observador. E nós temos frequências maiores, mais ondas, e quando se afasta, temos frequências menores, com menor repetição de onda. Bom, essa frequência observada, ela vai depender, como nós vimos, da velocidade da fonte que está emitindo, mas também depende da velocidade do observador. Então a gente vai ter várias situações, entre elas o observador aproximando da fonte ou se afastando, fonte se aproximando ou fonte se afastando, ou vamos ter situações de uma só, como fonte se aproxima, o observador se afasta e assim por diante. Para isso, a gente utiliza uma equação geral em relação ao comprimento de onda, onde a gente vai ter aqui, em caso, frequência observada em Hertz, frequência real, velocidade da onda, né, caso for o som, mais ou menos velocidade do observador. Mais ou menos por quê? A gente já vai ver isso. Velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Em que isso vai estar relacionado? Em relação ao observador, se ocorrer aproximação do observador, nós vamos utilizar na equação, na parte da velocidade do observador, positivo. Se for afastamento, negativo. Em relação à fonte, se ocorre aproximação, negativo. Se ocorre afastamento, positivo. Se a fonte ou o observador estiver em repouso, parado, a velocidade deles é igual a zero. Então, para cada situação, a gente vai ter que adotar um sinal ou o termo zero para poder trabalhar a equação. Exemplo. Antes do exemplo, a gente vai ver rapidamente, a gente vai trabalhar melhor essa parte na luz, em relação ao efeito Doppler na luz. E a observação que a gente vai ter em relação à frequência, que a frequência do espectro visível, conhecido como luz visível, ela muda de acordo com o afastamento dessa fonte. Tá? Para o observador que vê a fonte se afastando, a frequência observada da luz emitida por ele é próximo do vermelho. Para o observador que está vendo a fonte luminosa se aproximar, a frequência é próxima do azul. Tá? Então, assim, essa é a relação que a gente vai ter em relação ao efeito Doppler na luz, nas ondas eletromagnéticas. Bom, um exemplo. Um homem se encontra parado em relação à margem de uma faixa de pedestre, observa uma ambulância aproximando com velocidade de 20 metros por segundo, considerando que a ambulância emita som da frequência de
2.500 Hz. Determine qual será a frequência ouvida pelo homem. A velocidade do som é em torno de 340 metros por segundo, mas alguns exercícios, para facilitar o cálculo, nós adotamos 300 metros por segundo para a velocidade do som. Então, nós temos a velocidade da fonte, 20 metros por segundo, frequência da fonte. Como o observador está parado, sua velocidade é igual a zero. E velocidade do som, 300. Para isso, na equação a gente vai ter geral, velocidade mais aumento do observador. Se o observador está parado, zero. Se a fonte se aproxima, velocidade da fonte negativa. E assim a gente continua o cálculo. 2.500 velocidade frequência vezes 300 mais 0, coloco 300. 300 menos a velocidade da fonte, 180. 2.500 vezes 300, 750 mil. Dividido por 180, 2.679 Hz. Perceba que como a fonte aproxima, a frequência é maior do que a frequência real. Tá? Bom, agora a mesma situação do homem parado, mas observa afastando. A mesma velocidade e a mesma frequência. Como ele encontra parado, a velocidade para ele é igual a zero. Mas agora nós temos que a velocidade da fonte positiva. Para isso, 2.500 a frequência vezes 300. 300 mais, porque ela se afasta, 320. 7.500 dividido por 3.020, 2.343,8 Hz. Perceba que a frequência é menor no qual é o afastamento dessa fonte, que é aquela falsa impressão que a gente tem em relação ao volume, digamos assim, em som. Não é volume, mas sim frequência.